Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estar aqui essa noite, Senhor Jesus. Pai, usa a tua filha, Senhor Jesus, da forma que o Senhor deseja, Pai. Senhor, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir, Senhor, a tua voz. Guarda, meu Pai, a tua palavra na nossa mente e nos nossos corações, Pai. Que nós possamos colocar em prática verdadeiramente todos os dias da nossa vida. Que aquela pessoa, Senhor amado Deus, que fala algo, que o Senhor nos traga à mente, Pai, a palavra falada de hoje para a gente poder usar, Senhor Jesus, nesse mundo, Pai. Senhor, tudo aquilo que for do homem, Senhor, que o Senhor tire, que a pessoa se diminua e que o nome do Senhor seja engrandecido, meu Pai, essa noite, Pai. Cobre com teu sangue, Espírito Santo de Deus, a vida da tua filha, os projetos, os filhos, toda a família, Senhor, e todo projeto que o inimigo esteja arquitetando, Senhor, que seja desfeita nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus Santo, Deus. Aleluia, Jesus. Podem nos assentar, irmãos. Eu já estou um pouco, hoje não, desde ontem eu estou meio baqueada, acho que lá no meu trabalho está tendo surto de dengue, acho que não é só lá não, em todo lugar, porque todos os hospitais estão super lotados. Tem o Hospital Brasileiro já fechou as portas, não recebe ninguém. Então assim, hoje eu estava na garganta também, está uma calamidade total. E é o que eu digo sempre, nós devemos sempre manter a nossa casa bonitinha, organizada, quem tiver plantinha, coloca areia no vasinho, coloca água, tá? Mas coloca areia para não dar o mosquito da dengue, porque não tem sido fácil. Essa semana a gente perdeu 2 pessoas com dengue hemorrágica, que também tem atacado muitas pessoas, porque às vezes a gente não sabe o que está sentindo e vai tomando qualquer coisa, não faz um diagnóstico completo, e aí vai lá e toma antibiótico. Quem está com dengue não pode tomar antibiótico, vai dar errado, e aí deu errado. Mas Deus é misericordioso para conosco. Eu não creio que seja uma dengue, eu creio que seja só uma gripe, em nome de Jesus. Eu já tive dengue hemorrágica também, eu cheguei lá no céu, Jesus olhou para minha filha, desce, tá na hora não. E eis-me aqui. Hoje, se alguém tentou falar comigo, acho que ninguém conseguiu, porque eu saí de casa atrasada e esqueci o celular. E eu tinha muitas coisas para fazer hoje através do celular. Mas, graças a Deus, que deu tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Mesmo sentados em reverência à palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos falar sobre um homem que se destacou muito. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Quantos já ouviram falar de Noé? Ouviram falar? Quem já ouviu falar de Noé? Amém. Quem já leu a mensagem, a história de Noé? Quantos já assistiram o filme Noé? Que legal, maravilha, Jesus. Porque, assim, hoje não é uma pregação. O que o Senhor me induziu desses dias para cá e hoje firmou mais ainda no meu coração, é que seria uma leitura. E quem está no comando é Deus, então Ele vai comandar do jeito que Ele quer. Amém? Que eis-me aqui, somos apenas vaso. Noé, eu disse 5, mas é o 6, perdão. Noé, lá a história de Noé começa no 5, mas vamos para o capítulo 6 de Gênesis. Eu vou falando alguns versículos porque a história de Noé ela começa lá no final do capítulo 5 e termina lá no capítulo 9. Então, hoje nós vamos ler, certo? Amém. Mas não é tudo não.
Vamos fazer um resuminho em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor vai nos falar lá no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal em todo o seu coração. O 7 diz: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí lá no versículo 12 vai falar o seguinte: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, o 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí eu volto lá no versículo 8 e diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí, para entender melhor a história de Noé, eu vou lá no capítulo 5. Lá no capítulo 5, lá no versículo 28, vai falar assim: Lameque viveu 180 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, desta terra que o Senhor amaldiçoou. E aí eu vou continuar dizendo lá pelo versículo 14, Deus, lá no versículo 8, o Senhor achou graça, Noé achou graça diante do Senhor. Mas foi uma graça tão que ele disse: olha, Noé, eu vejo que tu é um homem justo, tu é reto, então faz uma arca de tábua, no versículo 14, uma arca de tábuas, de cipreste, e nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Aí eu vou lá no 21 e vai falar: leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. No 18 ele fala: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entra na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Ao 22 vai falar: assim fez Noé, consoante o que Deus lhe ordenara. E se eu for voltar de novo, vou lá no capítulo 7, aí o Senhor vai falar o seguinte para Noé: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, aleluia. Aí eu continuo no 8 também, vou lá para o versículo 15, e o Senhor vai falar no versículo 15: de toda a carne que havia fôlego de vida, entrarão de 2 em 2 na arca. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos só dando uma passeada na palavra hoje. E aí ele vai falar também no 16: era todo macho, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor o fechou, e o Senhor os fechou a porta. Aleluia, Jesus. Se eu fosse aqui mais adiante, lá no capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar o vento sobre a terra e baixou as águas.
Jesus. Então disse o Senhor a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Então levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e os animais limpos, as aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa dos homens, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então não tornarei a ferir toda a terra como fiz. No capítulo 9 diz: abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: seja fecunde, multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia, Jesus. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Porei nas nuvens o meu arco, farei por sinal de aliança entre mim e a terra. Noé, passando o dilúvio, viveu 500 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus santo e eterno, com a palavra, Senhor, foi lida nesta noite, Pai amado e querido, eis-me aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, que seja feita a tua vontade, Deus, nesta noite, Pai amado e querido. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, nesta noite, Senhor, a sermos pessoas diferentes, Senhor, nesta geração, assim como foi Noé, Senhor, na geração dele, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor traga, Senhor, a nossa memória, Pai, aquilo que pode nos dar esperança, Pai, que é a esperança de dias melhores, esperança de que nosso Senhor e Salvador nos virá nas nuvens buscar o seu povo. Aplica, Senhor, a tua palavra sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, e que possamos praticá-la em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Analisando a história de Noé, o Senhor falou comigo fortemente 3 coisas. Que Noé, ele era um homem que andava com Deus. Quem era Noé? Noé era filho de Lameque. Lameque, por sua vez, era filho de Matusalém. Matusalém, por sua vez, era filho de Enoque. Enoque era um homem que andava com Deus. Ele tinha tanta intimidade com o Senhor Deus, que num determinado tempo Deus o tomou para si. Porque ele andava com Deus, ele era amigo de Deus. E Noé, por sua vez, também imitou o seu avô Enoque. Também andou com Deus, também ouvia Deus, também obedeceu a Deus. E o que eu aprendi com essa leitura de Noé? Às vezes a gente lê, acha bonitinho as historinhas, os desenhos, os filmes, mas se nós formos analisar bem a história ela não é tão bonitinha como a gente enfeita que ela seja, né? Como a gente pensa que ela seja. Noé, quando o Senhor anunciou o dilúvio para Noé, Noé tinha os seus 500 anos. Aos 500 anos, Noé já era pai de 3 filhos. Deixa eu só, eu sei os nomes, mas não sei a ordem. Deixa eu só ver aqui a ordem dos nomes aqui. Aleluia, Jesus. Então ele já era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, aos 500 anos. Então assim, viu Deus que a maldade do ser humano havia se multiplicado muito. Por quê? Toda a nação foi se corrompendo desde Adão e Eva. E aí, em vez das coisas melhorarem, elas praticamente se multiplicavam a nação, o povo se multiplicava, e a iniquidade mais ainda. As pessoas não queriam mais saber quem era Deus. Mas no meio daqueles ali, no meio daqueles remanescentes ali, tinha 1, 2 que adoravam ao Senhor. E por amor a esse 1, 2, o Senhor não destruiu toda a terra. Então o Senhor olhou para Noé, e o interessante que eu achei da história, quando eu li a história, por algumas vezes, é que o Senhor olhou e viu que a maldade do ser humano tinha se multiplicado muito. Ele olhou e disse: nossa, como é que pode um povo que foi feito para adorar, para servir dele, livre-arbítrio,
E é para isso que eles querem esse livre-arbítrio. Então, assim, nada mais estava dando certo. O Senhor ficou triste. O Senhor se entristeceu por ter feito o homem. Então, e aí o Senhor vai lá e olha e diz, né? A maldade desse povo tem sido demais. Olha só, não adoram a mim, não buscam a minha presença, sabem que eu sou Deus, sabem que eu existo, mas fazem pouco caso de mim. Já que eles fazem pouco caso de mim, então também vou fazer pouco caso deles agora. E o Senhor vai conversando, vai falando, vai vendo. Ele diz, então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso pesou no coração do Senhor. Então o Senhor ficou triste. Como pode, né? Eu dei o livre-arbítrio tal, e fiz o homem para que ele me adorasse, para que ele escolhesse me servir. Deus já sabia que eu ia fazer isso? Sabia, porque Deus ele não é pego de surpresa. Na verdade, o Senhor gosta, ele quer que nós nos surpreendemos, porque eu não consigo surpreender a Deus. Nós não conseguimos surpreender a Deus. Todos os nossos atos que vamos fazer, Deus já sabe o que é. Deus já sabe o que nós vamos fazer. Deus quer que nós nos surpreendemos com nós mesmos. Então era exatamente isso que o Senhor queria. Então o Senhor, ele tinha um olhar para a humanidade, tipo de um Deus misericordioso, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas a humanidade, em momento nenhum, olhou para Deus como se Ele fosse o seu Deus, o seu Criador. E aí o Senhor está passeando lá, está olhando a terra, e o mais interessante da história é que o Senhor, ele fala para Noé, ele chega para Noé e diz, então disse o Senhor a Noé, eu resolvi, pronto, decidi, eu vou dar cabo toda a carne. Sabe por quê? Porque a terra está cheia de violência. Quantas atrocidades do homem, como que o homem faz hoje, como que o homem crucifica o próprio filho, como que o homem tem relação com os filhos, com os animais, como que o homem, assim, está diferente de alguma coisa hoje? Não está diferente. A violência hoje, ela está do mesmo jeito, as coisas estão do mesmo jeito. Aí já pensou assim, o Deus fala, eu resolvi dar cabo dessa terra aqui também, chega, não dá mais. E o Senhor, ele andava com Noé, na verdade, Noé andava com Deus. A ponto de o Senhor relatar para Noé o que ele estava prestes a fazer. Ele disse, vou destruir, já chega, já não aguento mais, não tem mais o que respirar aqui, o ar está poluindo demais a conta, vou destruir a terra. Mas só que quando ele fala isso, aí, né, não é que Noé achou graça diante de Deus, não é que tipo assim, Deus, né, me poupe, você está me embalando com esse povo, não. Foi Deus que olhou para Noé de uma forma como Noé era. Ele andava com Deus, ele era amigo de Deus. Ele era um homem que era temente ao Senhor, ele era um homem que em meio àquela calamidade toda, ele tentava todos os dias se desviar dos caminhos maus. Ele tentava todos os dias fazer o que era certo, o que era correto, na presença do Senhor. Ele teve a oportunidade de fazer o que era errado? Teve. Quantas e quantas oportunidades eu e você temos de fazer as coisas erradas? Mas quando nós lembramos que servimos um Deus, que Ele nos vê, que Ele nos assiste, a gente pensa, não vale a pena. Não vou perder minha salvação por tal, não vou perder minha salvação por aquilo. E Noé também, e o Noé, o mais engraçado do Noé, que para mim ele era um extraordinário. Nossa, ele estava numa terra, riquíssima terra. A terra era farta por demais. As pessoas tinham dinheiro por demais, rasgavam dinheiro, como diz por aí, né? Mas o Noé ele não se deixou contaminar por nada disso. Ele resolveu viver da maneira como Deus queria que ele vivesse. Era adorando ao Senhor, era fazendo sacrifício a Deus. Por isso que o Senhor disse, e aí o Senhor disse a Noé, resolvi, chega, não dá mais, vou destruir essa terra. Mas Deus olhou para Noé e disse, não é diferente, não há necessidade de destruir a terra e Noé perecer junto. Ele é diferente, ele faz a diferença. Ele é um homem que está além, né, das circunstâncias que está em meio a esse caos aqui. Então o Senhor vai lá e diz a Noé, olha, então Noé, é o seguinte, eu vou destruir a terra, mas eu deixo que tu é um homem justo.
Você tenta se afastar, tenta não se corromper, você procura seguir o meu caminho, você tenta falar para os seus filhos, passar para os seus filhos, passar para as suas noras sobre o quanto, né, eu sou um Deus misericordioso, o quanto eu tenho cuidado de vocês, o quanto vocês são próximos, são felizes. Então, assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir a terra, porém, a vocês eu não vou destruir. Por quê? Porque você não é meu amigo. Você anda comigo. Há uma grande diferença de você andar com Deus e Deus andar contigo. Todos os dias a gente fala: Senhor, vamos comigo em tal lugar. Senhor, toma a frente, Senhor, vai na frente. E o Senhor todos os dias está conosco. Mas eu estar com o Senhor, há uma grande diferença. Porque eu estar com o Senhor é diferente de Deus estar comigo. É eu que estarei com Deus. E quando o Senhor está comigo, tudo que Ele me mandar fazer, eu tenho que fazer. Porque foi isso que Noé fez. O Senhor disse: olha, eu vou poupar a sua família. Eu vou poupar você, sua esposa, seus filhos, suas noras. Faz uma arca. E Noé foi lá e disse: ah, Deus, não tem como não fazer uma arca. Como que vai ser isso? Aí Deus vai lá e fala: olha, faz uma arca. Faz uma arca assim, na altura tal, medida tal, comprimento tal. E aí ele foi lá e retrucou? Não, Noé simplesmente obedeceu. Noé, era só ele e os filhos dele. Para uma população que, digamos que já teria quase 1 milhão de pessoas na terra, porque diz que a terra estava cheia de homem, da maldade do homem. Então, assim, ele foi lá e fez a arca. Ele não retrucou: mas eu não vou conseguir, mas eu não tenho motosserra, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Não, ele simplesmente, o Senhor falou: vai lá e faz uma arca de tábuas de cipreste. Oh, quero que eu saia. E aí Noé vai lá e simplesmente obedece. Por que ele obedeceu? Porque ele andava com Deus. Então nós temos que ter essa diferença. Nós temos que Deus anda conosco todos os dias, mas eu também tenho que me dispor a andar com o Senhor. Quando eu me disponho a andar com o Senhor, aquilo que o Senhor manda eu fazer, eu preciso fazer, porque eu estou andando com Deus, né? Porque seria muito fácil: eu ando com o Senhor, Senhor, vamos lá, Deus anda comigo, Deus já, né, todo poderoso, Ele está comigo todo momento. Igual a gente vê muitas pessoas falar. Aí fala assim: eu vou lá em tal lugar assim, mas Deus está comigo naquele lugar. E aí Deus fala: não, então agora você vai em tal lugar. Deus, mas lá não tem como não. Não posso ir não tem como fazer isso não. Então assim, é só Deus que tem que andar com você não pode andar com Deus? E é isso que eu aprendi com Noé. Noé, ele era diferente porque Deus andava com ele, mas o mais importante, ele andava com Deus. Ele tinha um elo de amizade com Deus, a ponto de Deus confidenciar a ele tudo o que ia fazer. E aí Noé vai lá e faz a arca. E o mais interessante é que quando Noé começou a fazer a arca, as pessoas começaram a caçoar de Noé. E Noé não desistiu. Noé não olhou para a população, Noé não olhou para o que o povo estava falando, para a zombaria do povo. Muito pelo contrário, Noé passou 100 anos fazendo a arca, foi 100 anos evangelizando. Olha, se arrependa, porque o Senhor vai destruir essa terra. Olha, se arrependa, porque Deus vai destruir essa terra. E aí, quanto mais ele falava, mais o povo caçoava, mais o povo debochava dele. E foi 100 anos Noé pregando. 100 anos Noé levando a palavra de arrependimento. Aí eu evangelizo uma semana, na semana seguinte, ninguém quer saber, não estou nem aí, já falei. Se a pessoa não ouviu, o problema daquela pessoa. Já pensou, Noé levou 100 anos evangelizando, gente. 100 anos. E eu evangelizo uma semana, eu já acho que eu já fiz muito. Foi uma semana, um mês evangelizando, não aconteceu nada. Deixa isso para lá, na hora de Deus. Aí Deus fala: não, filho, anda comigo, porque eu estou contigo, anda comigo. E aí tu vai ver as coisas acontecerem. Mas aí eu não tenho a mesma capacidade de Noé, de esperar as coisas acontecerem. Eu vou lá e quero fazer do meu jeito, e não é do meu jeito. Eu tenho que andar com Deus. Andar com Deus é estar debaixo da ordenança do Senhor. Tu vai lá e faz, eu vou lá e faço.
É assim que é para ser feito. Amém, Senhor, é assim que será feito. Então, quando o Senhor disse a Noé que iria destruir aquela nação, destruir aquele povo, porque ele já estava triste, o nosso pecado, ele é tão maligno, né? Ele é tão... A palavra certa é essa mesmo, que toda a natureza se corrompe. Não é só o ser humano, é toda a natureza se corrompe. É os animais, é as aves, é as árvores, é tudo. Tudo se corrompe por causa do nosso pecado. E na época de Noé não foi diferente. Isso acontece hoje e aconteceu também na época de Noé a mesma coisa. Mas o mais importante é que Noé ele não perdeu o foco. Por mais que viessem as críticas, por mais que as pessoas falassem a respeito do que eles estavam fazendo, que era loucura, você não vai viver, vai curtir a vida, deixa isso aí. E Noé, focado, não. É isso que o Senhor pediu, é isso que nós vamos fazer. E o mais importante é que a família estava junto. Não estava um para um canto, outro para o outro, não. Estava todo mundo com a mão na massa, todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma convicção. Se o Senhor falou com meu pai, ele vai estar falando conosco também, isso vai se cumprir, vai acontecer. Você não vê falando que os filhos de Noé abandonaram Noé por algum momento. Até as noras se aliaram ali ao gêmeo e vamos fazer, e vamos compartilhar, e vamos trabalhar juntos. E todos se reuniram e todos estavam trabalhando em prol de algo que seria a salvação deles. Mas aí eu digo, se eu falar para você que a arca foi a salvação de Noé, eu estou mentindo. Porque a arca não foi a salvação de Noé. Quem salvou Noé foi o Deus da arca, não foi a arca de Noé. Foi o Deus que mandou Noé construir a arca. A arca foi apenas um meio da salvação que o Senhor usou para Noé e sua família. E alguns dos animais. Amém? Então assim, e às vezes a gente pensa sempre isso, né? Não, eu agora sou salvo pelo sangue de Jesus, Jesus já morreu por mim, já não importa mais nada, e eu sei, agora eu posso fazer o que for, porque uma vez salvo, sempre salvo. Não, uma vez salvo, você vai buscar a santificação mais ainda, porque sem a qual ninguém verá a Deus, certo? Então, Noé, ele confiava no Senhor. Quando o Senhor disse para Noé, vai lá e faz uma arca. Aí Noé foi lá e fez a arca. Aí o Senhor disse todas as coordenadas para ele. Vai entrar assim, tantos de cada, e você vai levar contigo tudo que é para te comer, porque não vai faltar alimento para ti. E o Senhor supriu todas as necessidades de Noé. Quantas e quantas vezes a gente não tem aquilo que a gente quer comer naquele momento? Eu quero comer uma pizza. Eu não tenho uma pizza para eu comer agora. Mas Deus me supre as minhas necessidades, que a pizza seria praticamente, como é que se diz? Seria para sustentar o meu ego. E Deus me dá algo melhor ainda. E aí eu digo, não, mas poderia ter sido, eu queria comer mesmo era uma pizza. Ele disse, não, leva contigo só esse aqui, porque esse aqui é essencial. Esse aqui vai durar 3 dias. A pizza vai se estragar rapidinho, não dura nem 3 horas, já se estragou. O molho, tudo já se estragou ali. Então assim, e o Senhor, ele proveu tudo. Ele disse para Noé, leva contigo tudo que é de comer, ajuda contigo, porque não será só para ti. Será para alimento para ti, para os animais, para os teus filhos, para as tuas noras. E aí Noé foi lá e obedeceu. Então Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara, ele fez. E muitas das vezes Deus fala as coisas com a gente. E aí a gente quer dizer, Senhor, eis-me aqui. Na hora que o Senhor fala, aí você tipo assim, mas não era bem assim que eu estava pensando. Não, Deus, eu quero, mas não seria agora, eu não estou preparada. Acho que não é assim, não é por esse meio, não é por esse caminho aí. Não tem uma segunda opção, não, porque agora não dá, eu tenho que fazer outras coisas. Primeiro eu quero fazer minha faculdade, daí quando eu terminar a faculdade, aí eu vou concluir lá o estágio. E aí Deus vai deixando, aí depois do estágio, quando eu já estiver trabalhando, fichada naquilo que eu me formei, aí sim eu vou fazer isso que o Senhor está me pedindo. Aí sabe quando que eu vou ter tempo na minha vida? Nunca. Porque uma coisa vai puxando a outra, Quando você for ver, você já está sobrecarregado, cansado, fadigado.
E lá, como diz lá em Mateus, ganhou o mundo inteiro e perdeu a salvação. Por quê? Porque Deus falou para fazer aquilo daquele jeito que era para ser feito, e aí você foi lá e disse: não, isso pode esperar. A obra pode esperar. Primeiro eu vou terminar a minha faculdade. Ou seja, e onde que eu vou andar com Deus? Em que momento da minha vida eu vou andar com Deus? Quando eu já estiver lá na beira, na maca, na cama, sei lá, quando eu já não tiver mais força para fazer as coisas, ou quando me sobrevier alguma enfermidade, aí é naquela hora que eu quero andar com Deus? Aí Deus fala: olha, se tivesse me obedecido, como Noé me obedeceu, que eu falei com ele, ele foi lá e fez. Noé não retrucou, ele simplesmente foi lá e fez. Amém? Então o Senhor diz assim que Ele tem algo para a nossa vida, mas a gente precisa andar com Ele, porque todos os dias Ele está conosco. Não foi isso que Ele falou? Todos os dias estarei convosco, não me deixarei só, jamais. Mas eu tenho deixado o Senhor de escanteio, a igreja tem deixado o Senhor de escanteio, e aí a gente quer que as coisas aconteçam. Deus, mas eu quero prosseguir, eu quero vencer, eu sei que o Senhor me fez para isso. Ainda fala assim para Deus, ainda joga a culpa para Deus da infelicidade. Não nasci para sofrer, não. Meu Deus, eu vou só trabalhar e comer ovo. Que dia que eu vou comer um churrasco, a picanha, cadê? Então assim, mas na hora que é para fazer as coisas que é para que o Senhor manda a gente fazer, a gente vai lá e retrocede. Não, agora não. Para mais adiante. Aí o mais adiante, quando vem, às vezes já vem tarde. Uai, eu te pedi tanto, te falei tanto, você não fez, agora está perecendo, e agora? Eu devo fazer o quê? Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe. Nosso Deus, ele é misericordioso, Ele é longânimo para conosco. Ele dá, todos os dias, Ele dá uma chance para nós, todos os dias. Uma chance de a gente adorar Ele, uma chance de agradecer a Ele, uma chance de clamar pelo próximo, de clamar por nós mesmos. Todos os dias o Senhor te dá uma chance, todos os dias o Senhor me dá uma chance. Todos os minutos da nossa vida o Senhor nos dá uma chance. Todas as vezes que eu vou descer, porque eu vou para o meu trabalho, ou é no ônibus, ou às vezes eu pego lotação, e eu sempre estou pensando: meu Deus, eu não fiz nada, Deus me perdoe, eu não fiz nada até agora, preciso fazer, preciso prosseguir. E aí eu vou falando: Senhor, me perdoe, porque se eu não conseguir chegar no trabalho, mas no céu eu vou chegar, em nome de Jesus. E aí quando eu chego no trabalho, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma chance de chegar no meu trabalho hoje. Estava engarrafado, mas eu cheguei bem. Aí eu abençoo, colocando o trabalho quando eu saio também. Às vezes não na saída não, porque eu estou dentro do ônibus, então eu digo: Senhor, deixa eu agradecer na saída, mas obrigado. Se for da tua vontade, eu chego em casa em paz, que assim seja, que eu chegue na minha casa em paz, que eu encontro tudo na minha casa em paz. E quando você anda com Deus, é diferente, as coisas fluem na sua vida. Olha que testemunho de Ana. Eu creio que a Ana teve que pagar um preço. O Senhor falou com ela: faz isso. Não, deixa para depois. E a gente vai pedindo, e Deus vai mandando você fazer as coisas e a gente não faz. Aí quando você se dispõe a fazer, aí Deus fala: olha, é isso, é a arca, a provisão que eu trouxe para você. Essa é a provisão que eu trouxe para você, essa é a arca. Agora você vai se deleitar, agora você vai se alimentar, agora você vai passar por um período difícil. E aí eles passaram por um período difícil, mas o bom desse período difícil é que em momento nenhum Deus esqueceu de Noé. Não é que Deus mandou a chuva e deixou ele lá, não. Faz a arca e deixa lá, não. Deus não deixou a Deus arar. Deus a cada momento foi cuidando de Noé e da sua família. Quando Deus disse: ó, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tu tens sido justo diante de mim. No meio dessa geração perversa, você tem se destacado, você tem feito a diferença nesse lugar. E é isso que o Senhor quer conosco. O Senhor quer que nós venhamos ser diferentes nessa geração, porque em toda a história da humanidade sempre tem um grupo, sempre tem um Caleb, sempre tem um Josué, sempre tem um remanescente do Senhor que se levanta, que adora a Deus, e Deus o restabelece.
e Deus firma a aliança, e Deus renova as forças, e Deus estabelece o povo de novo, porque sempre tem um remanescente do Senhor, e eu creio que nessa igreja tem um remanescente do Senhor. Às vezes você olha, né, olha para o outro irmão, parece que, né, fraquinho, não dou nada. Uai, mas quem te conhece é Deus. Você é um remanescente do Senhor. Você é um Caleb que veio para fazer a diferença. Você é um Josué que Deus levantou para fazer a diferença. Você é um grupo de pessoas, é a família que Deus escolheu para fazer a diferença. A gente tem que crer dessa forma, porque foi isso que aconteceu na geração de Noé. O grupo dele, a família dele, foi a família que fez a diferença naquela geração. Foi a família que não se corrompeu, que não se deixou induzir. Amém? E Noé fez tudo conforme Deus lhe falava. Se Deus falava, é para fazer assim, sim, senhor, ia lá e fazia. Noé não retrucava. Aí você assiste nos filmes, os filhos de Noé revoltados contra ele e tal. Por isso que eu perguntei, alguém leu a história? Porque a história não condiz com os filmes. A história não condiz com as histórias de quadrinhos. A história de Noé é a palavra do Senhor, ele está na palavra do Senhor. É essa que tem que ser vivida na nossa vida. Não é a dos quadrinhos. E aí, o interessante é porque quando Noé terminou, quando ele começou a arca, ele estava com uns 500 anos. Não é isso que nós vemos? Aí quando ele concluiu, ele estava com seus 600 anos. Aí eu digo, meu Deus, 600 anos, 100 anos fazendo aquele negócio, 100 anos evangelizando para o povo. E o povo mesmo assim não se converteu, não se arrependeu. Cada dia Noé falava, cada dia o coração do povo se endurecia mais ainda. E aí o Senhor firmou a aliança, disse para ele, pois é, vou firmar a minha aliança contigo então, Noé. Você vai ser a geração salva. Você vai ser o remanescente, a nova geração que irá povoar a nova terra, porque essa terra aqui ela vai ser destruída. Tudo que você está vendo aqui, Noé, vai ser destruído. Mas você, seus filhos e suas noras vão povoar a terra de novo. E aí vocês vão ser o meu remanescente. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais que estavam com Noé, os animais selváticos, os animais domésticos, e todos os animais que estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. E o mais interessante é que choveu 40 dias. Era água demais. Chove 2, 3 dias, a gente acha que tem muita água, né? Brasil aí mesmo, no norte, no nordeste, no Goiás, tem lugar no sul que está inundando com 2, 3 dias de chuva. Já pensou 40 dias de chuva? É muita água, gente. Deus abriu as comportas do céu e mandou água para o povo, porque ele realmente estava furioso com aquele povo. Mas aí veio os remanescentes, o grupo que adorava o Senhor, o grupo que fazia a diferença e foi povoando a nova terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o Senhor se lembrou de Noé e disse, agora Noé, sai da arca, sai contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E quando Noé saiu da arca, antes o Senhor havia falado com ele, olha, você vai levar 7 pares de animais limpos. Por quê? Porque ao sair da arca, depois eles teriam que sacrificar. Porque já tinha entrado, né, um casal de cada animal. Então teria que ir 7, porque era para o sacrifício. E também para o mantimento deles depois. Então quando eles saíram, Noé foi lá e fez o sacrifício. O sacrifício de Noé foi de gratidão. Obrigado, Deus, porque o Senhor jamais se esqueceu de mim. Obrigado, porque as tuas misericórdias, os teus olhos estavam sobre mim todos os dias, sobre a minha família todos os dias. E aí ele foi lá e fez o sacrifício. E o Senhor recebeu como aroma suave, como cheiro suave. Certo? Quando nós nos precipitamos a estar a andar com o Senhor, a fazer a obra como o Senhor quer, a nossa dedicação ao Senhor, a nosso louvor, a nossa adoração, a nossa meditação, o meditar do nosso coração sobe ao Senhor como uma oferta, como um aroma suave. Quando nós nos dispusamos a obedecer ao Senhor, a andar com Deus,
esse andar por Deus sobe até ele como um aroma suave. E aí Deus foi e abençoou a Noé e abençoou os seus filhos e disse: agora, como são só vocês, o remanescente, né, fecundai, multiplicai e enchei essa terra. E assim foi Noé estabelecido na nova terra com seus filhos. E aí o Senhor fez uma aliança com Noé e disse: olha, vou fazer uma aliança contigo. O mais interessante é porque lá no capítulo 6, no versículo 18, o Senhor diz assim para Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Aí eu vou lá no capítulo 9. Aí lá no capítulo 9, no verso 9, o Senhor vai falar com Noé o quê? Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Aí no 13 ele disse: porém nas nuvens do meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ou seja, antes mesmo que Noé entrasse na arca, quando ele estava fazendo a arca, o Senhor estava conversando com Noé. O Senhor disse: olha, eu vou destruir a terra. Eu já não aguento mais, não suporto mais a maldade desse povo. Porém, quando Deus achou graça diante, Noé achou graça diante de Deus, ele disse: porém, contigo eu vou estabelecer uma aliança. E aí passaram-se muitos dias, acho que uns 100 e pouco, não lembro bem agora, mas foi mais de 100, né, pastor? Porque eles ficaram na arca rodando até após a chuva. Então, assim, depois que eles saíram da arca, depois que eles desceram, fizeram um holocausto ao Senhor de gratidão por tudo que o Senhor Deus havia feito, o Senhor não se esqueceu da aliança dele. O Senhor foi lá e disse: olha, eis que estabeleça a minha aliança. Sabe o que eu prometi para você? Não era promessa vazia, não era para te iludir. É uma aliança mesmo que eu vou estabelecer contigo. Eu vou firmar essa aliança agora. E aí Deus foi lá e estabeleceu uma aliança com Noé. E disse para Noé: olha, a aliança, Noé, não é só para mim, para você, para os seus filhos, não. A aliança vai ser para toda a sua descendência. E vai ser para que eu venha assim, ter aquela lembrança perpétua, que vai ser entre mim e a terra. Porque todas as vezes que eu ver esse ato dessa aliança que eu vou fazer contigo agora, eu vou lembrar que isso já aconteceu, que isso já foi feito. Não é que Deus se esquece. Não era para Deus lembrar, era para nós lembrar. Não era para Deus. Porque Deus não esquece do dilúvio. Ele que fez. Ele é o Senhor do dilúvio. Era para nos lembrar que o Senhor já havia feito isso, que Ele pode fazer de novo. Mas como Ele não volta atrás da sua palavra, Ele disse que não destruiria mais a terra só com água. Daquela forma, como foi destruída. Certo? Então o Senhor vai lá e restabelece a sua aliança com Noé, o que é maravilhoso. Por quê? Porque todas as vezes que eu me desloco, que eu me disponho a estar na presença do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, eu estou reafirmando a minha aliança com o Senhor, e o Senhor está reafirmando a aliança dele comigo. Às vezes a gente, por ignorância, nós demos uma volta lá fora no mundo, e aí o Espírito Santo está lá, gemendo e chorando por nós. E aí de repente, ele nos convence de que nós estávamos errados, nós precisamos de Deus. E aí ele vem e faz essa aliança, ele renova essa aliança conosco, porque a aliança ela já foi estabelecida, ela agora vai ser renovada conosco. E o Senhor fez isso com Noé. Deus salvou Noé e a sua família. E Deus ele tem esse propósito na nossa vida. Ele não quer salvar somente a mim. Ele quer salvar eu, a minha família. Ele quer salvar você, a sua família. Ele quer salvar seus amigos, seus vizinhos. Mas nós devemos nos dispor igual Noé a evangelizar todos os dias. Todos os dias, todas as horas, todo momento. Não é um mês, 2 meses. Noé foi 100 anos evangelizando. 100 anos. Quem vai viver 100 anos aqui? Eu não sei, Deus sabe. Então, assim, quando nos restar fôlego de vida, vamos falar do amor de Deus para o nosso próximo. Vamos falar de que o Senhor tem uma aliança para conosco. Que nós temos a marca de Cristo, que é o Espírito Santo. Essa marca que nós temos.
Porque Deus ele está sempre conosco. Quando nós nos dispomos a andar com Deus, as bênçãos do Senhor simplesmente vai nos alcançando. Ela vem assim, paulatinamente na nossa vida, todos os dias, dias após dias. Tipo assim, uma coisa que eu pensei em fazer, aí eu não só pensei, no meu pensar era impossível, mas o Senhor foi lá e realizou para mim. Por quê? Porque eu estou andando com Deus. A partir do momento que eu ando com Deus, todas as outras coisas me seguirão. Porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E de fato Deus acrescenta na nossa vida. Não porque nós merecemos, é porque Ele é um Deus misericordioso, é porque Ele é um Pai bondoso. É porque o prazer do Senhor é nos ver felizes, é nos ver alegres, é agradecendo a Ele, é glorificando a Ele. E eu tenho que glorificar a Deus só quando Ele me dá algo, não. Eu tenho que glorificar a Deus quando tudo na minha vida está dando errado. Porque se deu errado, não foi Deus quem errou. Quem errou o percurso foi eu. Ele traçou a meta para mim. Mas eu desviei o caminho, eu desviei o foco. Então, se eu desviei, por que eu vou falar, né? Deus não se importa comigo, Deus não me escuta, Deus isso, Deus aquilo. Deus está conosco todos os dias, Ele não mente, Ele falou isso para a gente. Ele diz: estarei contigo todos os dias da sua vida. Amém? Quantos estão entendendo a mensagem? Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, assim, o que eu tenho aprendido com Noé é que eu preciso andar com Deus todos os dias. Não para que eu venha ser abençoado. Não para que eu venha receber algo que eu estou almejando há muito tempo. Não, eu preciso andar com Deus para que a vontade do Senhor venha se cumprir na minha vida. Eu não sei qual a vontade do Senhor para a minha vida, mas com certeza não é de viver parada, enferma, ou sem fazer nada, ou reclamando da vida. Com certeza não é. A vontade de Deus é ide, e anunciar o Evangelho a toda criatura. Anunciar as boas novas, anunciar as boas novas da salvação. Aquele seu amigo que você pensa que não tem jeito, que não para de beber, anuncia para ele que Jesus liberta. Aquele que não para de fumar, anuncia para ele que o nosso Deus é o Deus do impossível. Anuncia todas as vezes. Está doente, está com câncer, está com AIDS. Olha, eu não tenho poder não, mas eu conheço um que pode todas as coisas. Deus pode. Ele é o nosso Jeová Rafá, Ele cura, Ele sara, Ele limpa, Ele transforma. Ele limpou 10 leprosos de uma vez só, de uma única palavra, foram 10 leprosos. Então, é isso que a gente tem que fazer, é anunciar o reino todos os dias, porque lá em Hebreus 13, no versículo 5 vai falar: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que promessa maravilhosa. A gente não tem uma promessa melhor do que essa. Nós devemos nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, sem ficar desejando as coisas do próximo, sem ficar desejando o mal, ou desejar aquilo que a pessoa tem para nós. Não, vamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu hoje, com o que Ele nos dá hoje. Ter um coração agradecido ao Senhor. E aí o Senhor diz que a tudo que a gente pede, quando a gente passa a andar com Deus, nada Ele deixa faltar para nós. Nada. Nem a aflição e nem a fartura. Nem a saúde e nem a falta de saúde. É um pacote, não tem como. Não tem como eu vou andar com Deus e aí, né? Um colega meu falou assim, que ele vai andar com Deus para ele sair da prisão. Eu disse: não, pede para Deus te libertar da sua prisão espiritual primeiro, que aí Deus vai te libertar da prisão física na qual você está hoje. Ele disse: mas não é assim não, porque o pessoal fala que quando estão lá, a gente é crente e aí vai ser liberto. Aí eu disse: não, a gente é liberto sim, independente de estar lá ou de estar aqui, você tem que buscar o Senhor. Mas a prisão que está dentro de você, você precisa pedir para o Senhor Jesus, que Ele vai te libertar dessa outra prisão na qual você se encontra. Foi interessante porque meu telefone toca quase nunca atendo. Ainda mais no número assim que estranho, eu já digo logo em chat, pedindo para colocar os créditos. Mas insistiu muito, né?
aí eu fui lá e atendi o telefone. E aí, quando eu atendi o telefone, aí a pessoa falou: oi Maria. Aí eu, Maria, né? Oi. Tudo bem? Tudo? Ô Maria. Aí a pessoa começou a falar que estava em tal lugar, que queria muito falar comigo, mas não podia me ver e tal. Aí uma bagunça no fundo, assim e tal, e logo eu senti de Deus que não era alguém que me conhecia. Aí disse assim: não tem como você me dar um dinheiro aí? Eu falei: olha, eu não tenho dinheiro não, mas eu posso fazer algo melhor por você, se você quiser. Aí ele: não, então o que é de melhor? Meu Pix? Eu: não, eu posso orar por você. Aí a pessoa disse: você é crente? Eu disse: sou. Mas seu nome é Maria? E eu: sim, meu nome é Maria. Maria de quê? Aí eu: Maria, posso orar? E ele: pode. A gente começou a orar. E aí na oração ele falou assim: olha, ela é crente. E aí eu soube que muita gente juntou: ora por mim, ora pela minha mãe, ora por não sei quem. E eu fiquei de pegar o telefone dele, só quando a gente retorna no número que eles ligam, não retornam para eles de novo, né? E aí ele foi falando e foi juntando. E aí o que seria para ser tipo 5 minutos para orar pela pessoa ali, pronto, se tornou em quase uma hora, todo mundo pedindo oração. Aí ele disse: pede para Deus me libertar dessa cadeia que eu estou aqui hoje. Eu disse: não, vou pedir para Deus te libertar da cadeia espiritual na qual você se encontra, que depois ele vai te libertar dessa física aí. Glória a Deus. E Deus fez isso. Eu disse: gente, olha como que Deus é lindo, como que Deus é maravilhoso, né? Hoje que eu pensei que eu ia estar orando por alguém lá no presídio, lá no Ceará. A pessoa estava no presídio no Ceará. Eu disse: não, que Deus é demais. Então, assim, é isso que o Senhor faz com a gente. Deus nos surpreende. Eu me senti surpreendida nesse dia. E aí eu falei assim: eu podia anotar, vou retornar. E quando você retorna, esse número não existe. Não sei o que lá das contas. Eu: então tá bom. Espera ele me ligar de novo. Mas ele também não consegue de novo. Eles ficam tipo chutando lá em qualquer coisa e liga. Eu acho que deve ser assim. Então, assim, o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite é que o importante não é Deus estar comigo, é eu estar sempre com Deus. Porque quando eu estou com Deus, tudo que o Senhor me fala, eu faço e o milagre acontece. Mas eu preciso ser obediente, não é só andar e ficar emburrado, não. Eu tenho que andar e obedecer. Porque o mais importante é obedecer aquilo que o Senhor fala. Já pensou? O Senhor fala assim: eu vejo que tu é um homem bom, justo, mas faz a arca. Não, até fazer essa arca, se o Senhor vai mandar o dilúvio, só eu e meus filhos, vai dar tempo não, Senhor. Vai perecer todo mundo. É porque é assim que nós estamos. A gente coloca empecilho onde não existe. Deus fala: faz assim, você vai lá e coloca uma escada. Não, até chegar lá no topo eu tenho medo de altura, eu vou cair. Amém? Então, que nós possamos nos dispor como Noé, ser uma pessoa que venha fazer a diferença na nossa geração, ser um grupo, um remanescente que seja diferente no meio do povo hoje, no meio dos seus amigos, no seu bairro, no seu trabalho, que você seja a diferença, que você faça a diferença, que você seja alguém que ande com Deus todos os dias. Deus anda com você, mas você anda com Deus também. Cola na mão dele ali que ele vai te dizer rapidinho o que vai acontecer. Cola por ele que ele vai te falar rapidinho o que pode ser feito na sua vida. E Deus dá o livramento, e Deus supre as nossas necessidades, porque o nosso Deus, ele é o Deus da provisão. Amém? Ele é um Deus que ele provê em cima do impossível, porque era impossível. Como é que eu vou manter todos aqueles animais dentro de uma arca? Como que aquela arca vai ficar rodando daquele jeito? E o enjoo que vai dar? Acho que nem enjoo eles não sentiram, gente. Então, assim, Deus nos surpreende a cada dia. Se você estudar a história do povo de Deus, todos os santos dias alguém era surpreendido. E não é diferente de hoje. Quando eu me disponho, Deus vai lá e me surpreende. Amém? Amém. Nos colocamos de pé. Deus Santo e Eterno, muito obrigado, Pai amado querido, pela Tua palavra, Senhor, ministrada nesta noite, Deus amado querido. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua graça. Obrigado, Deus, pelos louvores, ó Senhor, que eu sei que o Senhor recebeu, Pai, cada louvor, cada oração, cada petição, cada oração de agradecimento, Senhor, oração, Pai, de gratidão, Senhor, pela cura, Senhor, pelo livramento. Deus Santo e Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos te pedir nesta noite.
Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, faça morada perpétua no nosso coração. Senhor, que nós possamos ser diferentes na nossa geração, assim como Noé foi na época dele, na época da geração dele. Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Deus amado, querido, a obedecer a Tua voz, a ouvir e obedecer a Tua voz. Coloca dentro de nós um coração, meu Deus, totalmente voltado para Ti. Senhor, que nós não venhamos olhar para os obstáculos, ó Deus amado e querido. Que nós não venhamos olhar para o impossível, mas lembrar que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar no coração de cada um, na mente de cada um, Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor, com uma nova visão, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nos ajude, Deus amado, que a ser como Neemias, não ser barrado pelos disse-me-disse da vida. Nos ajude, Senhor, a ser como Noé, a ter nossa família, Senhor, na Tua presença, assim como Noé tinha a família dele na Tua presença, Pai. Nos ajude, Deus amado e querido, a termos, ó Deus, uma qualidade de vida melhor para, Senhor, para que o Teu reino venha ser expandido nessa terra. A nossa qualidade de vida melhor, Senhor, seria, Pai, dizer ao mundo que em breve, muito em breve, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo virá. Pai Santo e Poderoso, que nós possamos, ó Deus, semear as boas novas da salvação. Ó Deus amado e querido, a salvação em Cristo Jesus. Noé foi salvo, Senhor, através de Ti, Pai, através daquela arca por Ti, ó Pai amado e querido. E nós somos salvos hoje pelo sangue de Cristo que já foi derramado naquela cruz, pelos meus pecados, pelo pecado da Tua igreja, Pai, na qual, Senhor, eu me coloco também no meio deles. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, meu Deus, quebranta-nos, ó Deus, nos dê, Senhor, meu Deus, meu Pai, um coração quebrantado e contrito diante de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a andar em novidade de vida, Pai. Mesmo que tudo, Senhor, diga que não, mesmo, Senhor, que as circunstâncias, ó Deus, venha tentar nos afligir, que possamos olhar para Ti, ó Deus, porque o Senhor estabeleceu uma aliança conosco. A aliança, Senhor, Teu Espírito Santo morando em nós, ó Pai. Te louvamos por isso, Senhor, te agradecemos, porque Tu és Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus de provisão, Tu és o Deus de estratégia, Pai. Senhor Deus, todas as coordenadas, Senhor Deus, a Noé, Pai, o Senhor também tem dado a nós todos os dias, todas as coordenadas das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a te buscar cada dia mais e mais, Pai, em nome de Jesus. Faça morada, Senhor, no nosso coração. Senhor, que a Tua paz seja sobre os nossos lares, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por ter trazido o pastor de volta, Senhor, lá no meio da sua família, Senhor, por ter encontrado a família dele em paz também, Senhor, em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, que possamos, ó Deus, estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, na expectativa de sexta-feira já estar aqui, Senhor, de que amanhã também estaremos aqui, quem puder, Senhor, na intercessão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a ter a expectativa do Teu reino, Senhor, de buscar fazer a Tua vontade, Senhor, de poder, Senhor, agradar o Teu coração, de nos surpreender a cada dia, Pai, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor, e o impossível Teu, Senhor, se revela sobre a nossa vida, Pai. Quando a gente não tinha mais esperança, Senhor, esperança nenhuma, o Senhor veio, se desceu do Seu alto trono, se vestiu, vestiu a nossa veste, Senhor, andou na nossa terra, Pai, sentiu as nossas dores, piores ainda, Senhor. O Senhor levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz em meu lugar. Muito obrigado, Jesus, porque a salvação chegou até nós hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua paz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor Deus ainda fará nessa igreja, nessa geração, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus.